Então, muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do podcast De Cliente para Cliente. Cara, e esse aqui é o primeiro episódio que eu tô gravando nesse novo formato. Eu não posso deixar de falar aqui, comentar um pouquinho, pessoal, para você que acompanha o podcast desde muito tempo, para você que tá chegando agora. O De Cliente para Cliente começou em fevereiro de 2019 como um podcast raiz, né? Gravado no áudio, sem câmera, né? Para falar sobre a experiência do cliente, sobre marketing, sobre negócios, para também trocar ideia com mentes brilhantes. E então estou muito feliz que a gente está começando essa nova temporada agora num estúdio ao vivo aqui, para se conectar ainda mais com você da audiência e com o nosso queridíssimo convidado. Antes da gente pular pro nosso conteúdo, eu quero fazer um pequeno disclaimer aqui. Falar que esse nosso podcast aqui ele é realizado pela plataforma Harmo. Então é a única ferramenta de escuta do mercado que aumenta o fluxo de clientes na loja física. Sim, você pode aumentar o fluxo de clientes na loja física escutando o teu cliente, né? Então é a única solução que reúne a gestão do Google Meu Negócio, a gestão de avaliações online, né? Fazendo a gestão da reputação online da tua marca e gestão de pesquisas de satisfação. Para que a tua empresa tenha o controle absoluto sobre a experiência do cliente por toda a jornada de compra. Desde a busca ao pós-venda. Então, você que está me escutando, meu querido, se você tem uma rede de lojas físicas e quer monitorar a experiência do teu cliente ponta a ponta, né, e ainda usar isso para vender mais, chama a Harmo, certo? Então, lê o QR Code em algum lugar dessa tela aqui ou no link da descrição para saber mais informações. Então é isso, meus queridos. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Gente, eu estou aqui hoje com um cara muito querido, um cara que inclusive já gravei nos primórdios desse podcast, um cara que eu admiro muito. Ele que é publicitário, ele é apaixonado por conexões e bons conteúdos, já vendeu tecnologia, chocolate, óculos de sol, cosméticos capilares, cara, que uns dias acho que eu vou precisar, tu já me faz uma indicação aqui, porque a genética da careca, ela existe, né? Açaí, entre outras ajudas e consultorias especializadas. O cara já passou pela IBM, Yahoo, Cacau Show, Chili Beans, Braer Hair Care e atualmente está na Kings Sneakers. Cara, inclusive que eu acho que tem tudo a ver contigo, que foram as escolas desse cara aqui que é sensacional. Então, seja muito bem-vindo, Cauê Sanches. Ô, meu garoto, é um prazer gravar contigo de novo, relembrar, né, que nem você falou, a gente foi um Primórdios podcast, acho que foi um dos primeiros podcasts que eu gravei na minha vida também. É mesmo? Né? Com certeza. Então é um prazer estar de volta com você aqui, né, no estúdio agora bem diferente, né, acho que o mundo mudou, né? Evoluímos. Sim, né? exato. E eu fico muito feliz também ver como a Harmo aí vinha evoluindo, você, Santiago, aí grandes amigos, além do que, né, amigos, então vamos trocar ideia, vamos levar conteúdo pra essa galera aí. É isso aí. E Cauê, cara, uma das coisas que eu admiro muito em você é como você, cara, sempre tá atualizado, sempre tá entendendo como o mercado tá indo para essa parte de conteúdo, né? Como que as marcas estão se relacionando, os consumidores estão se relacionando com as marcas de uma forma mais intimista, mais próxima, né? E nessa era, Cauê, assim, que o conteúdo é abundante, né? Que tem muito do conteúdo na internet, né? Qual que é o ingrediente secreto aí que diferencia um conteúdo bom, né, de um conteúdo mediano? Não, perfeito. E hoje em dia não é só ter muito conteúdo e aí você bota numa mão, às vezes, o quanto que esse conteúdo é bom, né? Exato. O que é um bom conteúdo? E acho que essa pergunta ela é muito pertinente, ô Lucas, porque é um dos desafios que eu venho notando nesse trabalho meu, nessa minha trajetória profissional, inclusive de muito desafio de marcas hoje, ainda hoje, é gerar conteúdo. Sim. Né? Então, inclusive, dos meus principais pontos na chegada na Kings foi sobre conteúdo. Como que eu conseguia ajudar o time a gerar mais conteúdo em questão de vídeo, por exemplo. Uhum. Né? Então, é óbvio que você tem aí as ferramentas, e a gente pode abordar aqui se você quiser. Com certeza. Mas a questão do bom conteúdo, para mim, tem que ser um conteúdo que ele conecta. Né? Ele não pode ser mais um conteúdo publicitário, esqueça. Né? Se o consumidor, o cliente daquela plataforma vê que é uma publi, a chance dele pular é muito grande. Sim. A não ser que faça muito sentido, que é um trabalho de CRM, que eu acho que é um trabalho que dentro da escala do marketing é um pilar, mas quando a gente fala de conteúdo genuíno, né, de frequência, de dia a dia, ele tem que ser um conteúdo com conexão, sem parecer que é publicitário, e um conteúdo que entregue alguma mensagem. Uhum. Que o consumidor olhe e fale assim, caraca, que legal, olha, nossa, eu não pensei nisso, nossa, olha. Então acho que isso é muito importante para uma marca ali centralizar e consolidar um bom conteúdo. Né? Fugir dessa questão, e eu tenho case aqui também que a gente pode ilustrar
E eu gosto de falar muito de insucesso também, tá, ô Luquinhas? Cara, porque eu gosto de explorar isso também. porque é muito fácil você chegar e falar, olha o que eu fiz, tá ótimo, perfeito. Só coisa boa, né? Sou bom. Sim. Entendeu? Não, a gente erra muito. Sim. O mundo, e o marketing é isso, é tentativa e erro, né? Total. E aí, Cauê, assim, eu acho interessante da Kings porque, cara, vocês têm um público muito bem definido. Vocês têm um posicionamento muito bem definido, né? E dentro dessa estratégia de comunicação da Kings, né, Cauê? Cara, como é que vocês diversificam essa produção? Tanto, por exemplo, eu vi lá que vocês trabalham muito com time de loja. Vocês têm influenciadores, né? Vocês têm esse mix. Como é que vocês dividem? Qual que é a estratégia? Como é que vocês pesam aí para escolher, cara, eu vou focar mais no time da loja, que é legal que os vendedores também têm muito a cara da marca também, né, e do público. Uma coisa que eu falo muito, Luquinhas, para quem é do varejo, quem tem varejo, loja física, tem talentos digitais dentro das lojas. É inevitável. Essa é boa. O ponto é o como que você instiga e reconhece esse talento, né? Então, mas dando um passo atrás, quando eu cheguei na Kings, a minha primeira leitura, uma das primeiras leituras em questão de marketing, foi a questão de conteúdo. Então eu falei, pô, cara, eu vejo, né, até isso conversando com o CEO da marca. Eu falei, pô, Igor, eu acho que, pô, o conteúdo da marca é um conteúdo legal, que isso é uma marca muito legal, muito bacana, mas eu sinto falta de entretenimento como marca. E tem muita história, cara. O Street, você tem muita história pra contar, você tem os modelos, você tem as marcas, você tem a confecção própria, é muita história. E eu gosto muito disso, de marca que tem história pra contar, e foi uma grande escola que eu tive na Chili Beans. Que a Chili Beans não é commodity por causa de história pra contar. Total. Então eu olhei e falei, cara, assim, a gente tem aqui uma imensidão de assuntos, de temas, de proximidade com as marcas, mas eu tô aqui, a gente tá parado no estático, postzinho estático. Cara, esquece, post estático você tem que usar ali para uma mídia de performance, um tráfego muito ainda estratégico pro negócio. E aí, bom, vamos pensar aqui, que maneiras que a gente tem de gerar conteúdo em vídeo. Bom, primeiro, filmmaker. Né? Então, poucas empresas ainda, marcas hoje em dia, ainda tem um filmmaker interno. Geralmente você contrata de fora, externo, produtor, e a gente sabe que é um valor que não é barato. Né? Ainda mais para na questão de velocidade e quantidade pro digital, às vezes não fecha a conta, né? Você até assusta. Só que a Kings, ela tem, né? Tem um filmmaker, é o Pedrinho, tem um abraço pro nosso querido Pedrinho, que tá sendo pai já também. Olha aí. E ele vinha uma vez por semana para fazer captação de conteúdo. O que eu entendi? Falei, cara, uma vez por semana não tá rolando. Precisamos de mais vezes. Então conversamos com ele, negociamos, pô, Pedrinho, você vem 3 vezes por semana. Óbvio que o time de marketing, conteúdo direcionando e o Pedrinho ajudando na construção. Eu não quero só que ele vá gravar, captar, ele tem que trazer ideias. Claro. Né? Porque a cobrança no resultado final vai ser em cima dele. Né? Então entendemos isso. Então, com isso a gente vai sair de uma entrega de 10 vídeos por mês para mais de 20. Pô, legal. Né? E o que vai respeitar ali é o que a gente tem como cultura e pilar de marca. Né? Influenciador. Cara, influenciador. A marca não trabalhava com um squad fixo de influenciadores. Né? E óbvio, eu sou muito... o mundo de influenciadores, eu comecei com isso em 2017, lá na minha passagem da Cacau Show. E, cara, a gente sabe o quanto que é suscetível ali você trabalhar com pessoas. O quanto, ainda mais pessoas ligadas ao street, que são pessoas que se posicionam, se manifestam. Né? Exato. Então, beleza. Então, não vamos, óbvio, a gente não vai fazer contratos gigantes, mas vamos até criar uma conexão com o público. É muito ruim quando você traz uma pessoa, ela aparece uma vez e some. A não ser que seja uma coisa muito estratégica, por exemplo, uma Black Friday. Você contrata uma Narcisa da vida pra fazer uma Black Friday. Legal pra caramba. Mas depois sumiu, acabou, porque foi pontual. Agora, pra criar conexão, tem que ter frequência. Pra criar comunidade, né? Comunidade. Então, eu não posso chegar na comunidade, por exemplo, a gente tem 2 MCs de batalha. Né? Chegar pro cara, fazer um mês ali com ele e sumiu, acabou. Cara, a comunidade falou, mas cadê a Kings? Né? E, óbvio, de novo, entendendo que música é um pilar da marca. Então a gente foi, entendeu, fechou um squadzinho ali de pessoas que querem muito mais estar com a marca também, porque o que a gente vê hoje dentro do... E eu falo isso pra muita gente que me procura, né, de influenciadores. Eu falo, cara, assim, o meu lado aqui não é só capitalismo. Não é só eu pagar um publi. O meu budget, eu tenho um budget, e eu sou um cara muito cuidadoso com o meu budget. Já trabalhei com um budget de mais de 100 milhões. Já trabalhei com um budget de 20, de 50. E o meu cuidado é sempre o mesmo, tá, Lucas? É o resultado que eu vou trazer com aquele dinheiro. Perfeito. Né? E é uma escola da Cacau Show, mais com menos. Né? Então, cara, eu quero pessoas que hoje estejam comigo que também entendam que a Kings é um passo importante profissional daquela pessoa.
Pô, vou me vincular a uma marca como a Kings, a maior rede estrutural do Brasil, né? É uma marca franqueadora, mais de 160 lojas espalhadas pelo Brasil. Pô, então a minha imagem vai rondar todo esse 360. Total. Vai fazer campanha, vão me chamar para fazer parte. Então, eu quero muito uma pessoa genuína. Então, entendemos essas pessoas, esse squad, e fechamos ali 8 nomes com entregas mensais. Legal. Beleza? Terceiro pilar, loja. Né? Ainda que o projeto de loja ainda não foi executado da maneira que a gente esperava. Tá? Mas o que a gente fez? A gente sentou com o time de social media e falou, cara, quem que são as lojas hoje que você, na sua experiência aí, nos seus anos de casa, você entende que são pessoas ou lojas que têm ali uma criatividade bacana? Principalmente olhando para TikTok, que é uma rede que você tem que postar praticamente diariamente, né? E não existe uma fórmula mágica, né? Então é tentativa e erro. Não, tem aqui algumas lojas, vamos mapear, então vamos conversar. A gente conversou com algumas lojas, instigou, incentivou, inclusive, de pagar um FII para essa loja, né, em questão de remuneração, e fizemos um teste. Então, hoje, a gente tem esses 3 pilares de entrada de conteúdo. O filmmaker, né, os influenciadores e essa outra parte que eu mencionei agora de loja. Então, hoje, a gente escolhe qual conteúdo vai postar. Não está faltando mais. E esse cara da loja, como é que vocês controlam? Ele tem autonomia total, depois ele passa para um crivo, o processo criativo é 100% dele, vocês passam direcionamentos, como é que vocês fazem? A gente passa um briefing para ele. Tá. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, abril é um mês que pra gente vai ter um evento, por exemplo, a gente quer falar sobre o lançamento do modelo X. Então, ó, pessoal, esse mês a gente vai lançar o modelo X, a gente quer que vocês façam conteúdos falando sobre o modelo X e suas funcionalidades. E aí é na mão dele. Perfeito. O como ele vai fazer, ele se vira, ele faz do jeito dele. Né? Tem que ser, e é um pouco diferente, mas ele tem que criar ali para a audiência dele, que no final é da Kings. Total. Né? O influenciador que chega para o influenciador, dá briefing ainda quadrado para o influenciador. E eu sei que ainda tem marca que faz isso, que vai contratar um influenciador, manda um briefing que você precisa estar sentado assim, assado, olhado pra cá, com a luz assim. Cara, não tem como, né? Não tem como. Não faz sentido, né? Não tem sentido. Você vai pelo contrário, você vai rasgar dinheiro, porque você vai te desconectar. Então a gente passa um direcionamento sempre pra eles, é óbvio que eles mandam, a gente não tem a garantia que vai postar ou vai usar o conteúdo, tá? Mas o combinado, eles entregando os conteúdos no final do mês ali, a gente acertar o que foi combinado. Usando ou não utilizando. E a gente faz até uma gamificação. Pô, o que usou mais a gente gamifica, dá um agrado aqui. Porque é isso, cara. As pessoas são movidas ao quê? Claro. A incentivo. Total. É isso. 100%. Muito massa. Então, só pra gente revisar então sobre essa estratégia de influenciadores ali, muito alinhado com valores da marca, pensamento a longo prazo para criação de comunidade. Perfeito. Se a gente fosse resumir aqui pra galera, pra pegar os takeaways aqui. E você entrou num ponto que pra mim é crucial pra uma marca hoje, a comunidade. Total. Que marca hoje tem cadeiras, né, cargos de comunidade? Me fala uma que você saiba. Que tem lá dentro da marca, tipo um gerente de comunidade, um coordenador de comunidade, um analista de comunidade. Cara, tem o Nubank, Reclame Aqui, várias marcas hoje tem, né? Mas muito com um olhar de saque. Cara, o Reclame Aqui eu sei que não. Tá. Que não é para saque, eu sei que é para desenvolver novos produtos, tá. etc, né? O Nubank eu acho que é mais para um olhar de saque também. Eu acho que sim. Mas é perfeito. Você colocou, então é um movimento que isso me agrada, porque é um movimento que o mercado ele vem olhando com mais naturalidade, mais importância. Né? Então, fazer a gestão da comunidade é uma coisa que poucas marcas fazem ainda. Que poucas marcas entenderam isso. E a gestão de comunidade não necessariamente é o trabalho do CRM. Ele pode estar dentro do CRM. Mas uma coisa não substitui a outra. E são KPIs diferentes. Então, lá na Kings, a gente montou e contratei uma pessoa para olhar a comunidade. Não faz só isso. Né? Não é só. Até porque a gente está num momento de crescimento. Mas eu quero chegar a um ponto que a pessoa só olhe para a comunidade. Que eu falo assim, cara, eu preciso de uma pessoa só pela comunidade, porque o bicho virou gigantesco. E girar uma comunidade, gerir uma comunidade não é fácil. Porque você precisa ter criatividade, você precisa ter diferencial. E gerir comunidade não é também só mandar desconto. Não é eu montar um grupo no WhatsApp, só mandar desconto lá e achar que eu tô gerindo uma comunidade. Perfeito. Isso era um ponto, porque eu acho que quando a gente fala de comunidade, uma galera que tá escutando aqui pode falar assim, tá, mas comunidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um site, as pessoas fazendo um site. O que é esse negócio, tipo, de forma tangível, assim, pra galera, assim, cara, beleza, entendi o que é comunidade. E hoje eu tô tocando marketing, tô tocando, sei lá, o relacionamento aqui da minha marca, eu poderia começar um projeto como esse. Vou te responder e vou usar um exemplo de uma marca que para mim foi referência de comunidade lá atrás, quando eu tive que fazer comunicação para revendedores na Cacau Show. Facebook, grupo de Facebook, cara.
Então, na época, olha que loucura, respondendo já uma parte da sua pergunta. Sim. Cara, grupo no Facebook na época, cara, onde que eu acho insight de revendedores? Olha. Onde eu acho? Onde que tá isso? Cara, no Facebook, meu. O Facebook entrega isso. Né? Então, gerir essa comunidade pode estar dentro do grupo no Facebook. Hoje em dia é o público mais velho que está lá dentro, mas tudo certo. Dependendo de quem é seu público, pode ter sentido. Com certeza. Grupo de WhatsApp é uma maneira. Grupo no Telegram é uma maneira. São os principais que o grupo no Instagram, por exemplo, também é outra maneira. São maneiras que você tem ali, uma maneira da marca se comunicar em massa com uma galera que queira seguir aquela marca, fazer parte de um movimento, não seguir. Seguir o segundo Instagram. Mas por que eu vou entrar na comunidade? O que a comunidade vai me oferecer? E eu tenho comunidade aqui, por exemplo, Lucas, que é por causa de desconto, cara. Então eu recebo aqui, tipo, todo dia eles mandam aqui promoção. Pô, legal, pra mim faz sentido. Mas pra mim não é uma comunidade. Pra mim ali é Total. Uma sessão de desconto. Agora, tem comunidade aqui que eu faço parte que a pessoa manda assim, pô, a gente tá pensando em lançar uma coleção gamer. Quem vocês acham que poderia representar a marca como personagem gamer? Você vai lá e responde. Comunidade tem que ser aberto, tem que ter troca, tem que ser coletivo. Não adianta você montar, por exemplo, vou fazer uma comunidade, vou montar um grupo e não vou deixar ninguém falar no grupo. Cara, isso não é comunidade. Isso não é comunidade. Mas se eu abrir o grupo, as pessoas vão começar a se degladiar. Você tem que deixar, então, assim, primeira coisa, você tem que deixar de maneira clara quais são as regras da comunidade. Toda comunidade tem, né? Toda civilização tem lei. Uma comunidade tem que ter regra. Então, quais são as regras aqui? Não, A, B, C, D, beleza. E se alguém acontecer algum caso, você tem que ter uma pessoa que faça gestão, né? Um social listening de comunidade, né? E se acontecer alguma crise, algum fator ali de alguma fala, alguma ofensa, alguma coisa que fuja do combinado, fecha o grupo. Chama as pessoas, atua e depois você volta e fala assim, então aconteceu isso, pedimos desculpa, o Lucas, né, foi banido do grupo A, B, C, D ou D. Comunidade. Perfeito. É isso. Né? Então muita gente acha, vou fazer uma comunidade aqui, monta um grupo no Instagram e entra lá pra seguir desconto. Cara, isso não é comunidade. Perfeito. Isso é um canal de venda. Total. Né? Eu acho que o takeaway aqui que eu anotei, cara, comunidade é fazer parte de um movimento. É isso. Cara, essa foi linda. E os membros terem voz, tem que ser coletivo e eles têm que se sentir parte daquilo. Perfeito. Né? Por isso que eu acho interessante essa troca, cara, muito Perfeito. Bom. Cara, tem alguma história, né, que tu pode compartilhar que a Kings tem um momento wow com o cliente? Tu tem histórias assim, alguns casos que de fato conseguiram, né, através da conexão com a marca de algum caso, ou a partir de algum problema, de alguma resolução, vocês conseguiram assim, cara, esse cliente a gente reverteu, gerou uma experiência muito bacana, enfim. Cara, a gente tem uma comunidade assim muito fiel, né? O consumidor da Kings, que faz parte do nosso CRM, que é o Kings Club, é um consumidor que ele enxerga a Kings além de produto, né? Enxerga a Kings realmente como um movimento. Porque a Kings ela tem como propósito ser democratizar o streetwear. Então e uma coisa que eu sempre falo, a Kings não é pro sneakerhead. O sneakerhead é nicho, o sneakerhead ele tem um poder financeiro alto, o sneakerhead ele vai seguir o Marcos Mion. Vai seguir o grupo do Mignon, que tem um grupo no WhatsApp de vender tênis do Mignon. É mesmo? Que ele posta lá, ele usa no programa, a galera vai lá, posta uma foto, aqui, as lojas pra comprar, blá, 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 blá. Esse é o sneakerhead, que é o cara que tem esse poder aquisitivo. A gente vende sonho. Então eu tô vendendo ali um Air Force, por exemplo, que é uma silhueta nossa que mais vende, cara, parcelado, 6 vezes sem juros. Entendeu? Pro cara, com o nosso cliente entender que ele tem acesso àquilo que é da moda. Para ele. Perfeito. Né? Então a gente trabalha com uma comunidade muito legal nesse sentido. E quando a gente fala de experiência com o cliente, com o consumidor, teve uma situação de um cliente que isso aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado. O cliente ele comprou um tênis, tá? Um tênis 12 molas. Nike, lembra do Nike Shox? Sim. O Nike 12 molas. E ele comprou esse tênis. E aí eu já vou emendar aqui a história, porque a história é completa e eu fui descobrindo isso com o passar do tempo. Ele comprou o tênis 12 mola, ele achou que ele ia arrasar na comunidade dele e ele foi zoado na comunidade dele. Então ele vestiu o tênis, foi pro rolê dele na comunidade, com a galera dele e ele foi zoado. Ano novo, aquela coisa toda. Zoou. No dia seguinte, ele comprou pra ir numa festa, entendeu? Com a galera e tal. E ele foi zoado. O que ele fez no dia seguinte? Ele voltou na loja e queria trocar o tênis. O gerente da loja falou assim, o vendedor da loja falou assim, você não pode trocar esse tênis porque tá usado. E de fato ele usou o tênis. Isso a gente descobriu depois. O que aconteceu?
um tênis caro, um tênis tô falando de R$1.300, tá? O que aconteceu? Enfim, não trocou. O pai dele foi na loja, criou-se um alvoroço, tá? No dia 31 de dezembro. E a mãe dele é uma pessoa bem influente nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, e assuntos de pessoas. E ali, no momento que o pai dele foi reclamar, enfim, gerou-se uma bate-boca, tanto é que eles foram até pra uma delegacia, fez BO, assim, foi caos. Que loucura. Aí eu saco aqui, né, quem se posiciona na rede social é isso, né, pela marca. E a menina me chamou e falou, Cauê, ó, eu admiro muito a marca, né, nós somos clientes de vocês, aconteceu um fato, não sei o que lá, eu queria contar essa experiência negativa aqui no LinkedIn, mas eu acho que não vai ser legal pra vocês. Eu queria falar com o representante da marca para entender algumas coisas. Eu me pronunciei de imediato. Falei, o que aconteceu? Eu fui entender, chamei o gerente, o supervisor, né, da loja, fui entender. E aí é aquilo que eu sempre falo, né, Lucas? Tem a história A, tem a história B e tem a verdade. Né, sempre. Então, eu falo, enfim. E aí eu fui entender e tal, e meu ponto é o seguinte, cara, e não é só porque ela é uma pessoa de mídia. Eu acho que a gente tem que olhar o consumidor, o tratamento. Total. Realmente, o tênis não dá pra ser utilizado? Dá pra ser utilizado. E aí ele falou assim, Cauê, eu vou entrar na jogada. Eu pedi pra ele, eu vou entrar na jogada e vou entender. E ele falou pra mim, Cauê, dá pra trocar o tênis. Né? E nesse momento a gente não sabia que o tênis tinha sido usado. Não sabia. Então era palavra de não usou com o do vendedor que olhou e falou usou. Conclusão, a gente trocou o tênis dele. Tá? A mãe dele, enfim, mandou uma mensagem super agradecida, dizendo que, peço desculpas pelo comportamento que aconteceu, porque meu marido estava estressado, a gente tá passando por um momento delicado. Mas, cara, acho que vocês, né, resolveram um problema ali que pra mim era um problema e vocês conseguiram transformar isso numa solução. Porque, além de trocar o tênis pra ele, né, a gente contou a história daquele tênis pra ele, porque ele não sabia, ele é jovem, ele não acompanhou a história, né, do movimento dos Shox, do que foi o Nike Shox. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Uma loucura total. E quando a gente falou isso pra ele, ele nem queria mais trocar o tênis. Olha que loucura. Olha aí. Olha o movimento. Falei assim, cara, que legal isso, mas nossa, é verdade, isso aqui, nossa, que animal essa história desse tênis. Eu quero esse tênis. Aí parece que a mãe falou, mas tem certeza? Aí não, vamos trocar pro Via das Dúvidas. Mas enfim, e o ponto que a mãe trouxe pra mim foi, cara, obrigado, porque além de vocês resolverem um problema que foi gerado por uma tensão, vocês conseguiram trazer um olhar pro meu filho que as coisas têm histórias. É um menino de 22, 23 anos, né? E você conseguiu trazer o olhar e falar, cara, tem uma história por trás do produto. Então vocês conseguiram tocar no meu filho um sentimento de quando ele vai comprar alguma coisa, agora ele quer se preocupar com a história daquilo. Olha que legal isso. Olha, muito legal. É muito legal. Acho que é o sonho de todas as marcas. Foi perfeito. É o consumidor valorizar a história dos produtos. Né? E aí ele falou, cara, a Kings virou pra mim uma referência. Quando eu quiser saber uma história de algum tênis, alguma coisa, eu vou lá na Kings. Olha que louco isso. Que legal. Então é um case, né, que eu trago, que era um problema, uma reclamação, e que a gente conseguiu transformar no cara mais embaixador da marca ainda. Entendeu? Porque com certeza ele compartilhou essa informação, essa história, e diz que, né, foi da Kings que ele ficou sabendo da história do produto. Total. E uma coisa que a gente se preocupa muito é em contar histórias, né, de silhueta, então um trabalho de treinamento com as marcas para trazer. Então acho que esse é um case que representa legal ali o nosso jeito de pensar, o jeito King de pensar. Cara, muito legal. E é interessante, né, Cauê, porque uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né, é que o cliente detrator, ele é o próximo promotor. Perfeito. Porque o cara que se despendeu a coisa mais valiosa da vida dele, que é o tempo, pra te falar que ele tá puto, é porque ele quer continuar o relacionamento com você. É verdade. O cliente que tá puto e não quer mais, ele nem vai falar. É verdade. Não é? É verdade. Então, cara, o cliente promotor que reclama e continua comprando, esse cara é valiosíssimo, porque ele é satisfeito, ele reclama, mas continua com você. E o cara que reclama e tá insatisfeito, ele também é extremamente valioso. Perfeito. Então não existe, todo cliente ele é muito valioso, né? O feedback positivo, feedback negativo, tudo conta, né? Tudo conta. E a forma, e aquela coisa, né? Problema toda empresa vai ter. Boa é aquela que resolve. É isso. Resolve de maneira, né, concisa e com uma certa velocidade, né? E na forma como o mundo está conectado hoje, a resolução do problema vira marketing. Total. 100%. Né? 100%. 100%. E as pessoas hoje, a primeira coisa que elas fazem é nas redes sociais, né? Quando tem um problema com alguma marca, algum produto, algum serviço, vai lá e reclama. Exato. Para todo mundo em bom tom ver e, enfim. E aí como que a marca se posiciona e faz disso, né? Limão e limonada. Total. Ô, Cauê, antes você estava falando, né? A gente estava falando de estratégias de conteúdo e tudo mais. Você falou que tem alguns cases para contar, alguns erros, alguns acertos.
Compartilha alguns casos desses aí pra audiência entender, cara, o que o Cauê conseguiu fazer que, cara, foi uma cagada e deu problema e eu posso aprender com isso. E o que o Cauê fez, cara, que deu muito certo, foi uma sacada e uma coisa que foi interessante. Ô, Luquez, eu vou emendar essa sua pergunta num case de sucesso seguido por um insucesso. Boa, perfeito. Tá? O case de sucesso, acho que da minha carreira profissional, eu já falei isso várias vezes, é o La Creme da Cacau Show. Nossa, maravilhoso. Então, isso é bom ver, porque foi um movimento que a gente iniciou lá atrás, quando eu trabalhei lá, de fazer o lançamento da primeira submarca no mercado. A Cacau Show ela sempre se posicionava, né? Quando a gente fala de investimento de mídia, Páscoa, Natal e alguns momentos sazonais. E a gente entendeu através de uma pesquisa, né, da Kantar, que a gente tinha ali que a gente chama de power de marca, né, que para mim toda marca precisa ter, para entender como que a sua marca é vista pelos consumidores. E, cara, uma coisa a gente tinha como meta ser top of mind todo o fechamento de ano. E a gente viu que a gente estava caindo ali a pesquisa, ela, na época, né, que a gente desenhou, ela tinha 3 pilares. Ela tinha um pilar de saliência, que é o quanto você é considerado no dia a dia de um cliente. Inovação, o quanto sua marca é inovadora. E qualidade, quanto sua marca entrega de qualidade. Tá? Esses eram os 3 pilares da essência da pesquisa. E a gente via que a Cacau Show estava perdendo relevância em inovação e qualidade. E a Nestlé crescendo. Só que, cara, e eu achava até que é um pouco injusto, às vezes, você comparar uma marca que era especializada em chocolate com a Nestlé, que ela é varejão total, entendeu? Total, tipo, mas, enfim, parâmetros de chocolate, são marcas de chocolate. E a gente olhou e falou, cara, e uma coisa que eu sempre me questiono, Lucas, é aquilo, né? Porque muitas pessoas teriam pegado e falaram, só top of mind, não temos que olhar nada aqui. Tô ganhando. Né? Aquele negócio de time ganhando, né, que tá ganhando, você não se mexe. Pra mim se mexe, lógico que se mexe. Claro. Né? Sempre se mexe. Inconformismo. Conformismo, justamente. É isso. E isso até hoje para todos os meus fornecedores, cara, que vem apresentar alguma coisa, cara, se vai me apresentar só que tá indo bem aqui, eu quero oportunidade. Eu quero fazer uma coisa que talvez eu não esteja enxergando, que o cliente seu tá fazendo, que outra marca tá fazendo. Enfim, então, com inconformismo, tem isso aqui, temos um ponto de atenção aqui. Vamos levar isso pra dentro de casa. E dentro de casa, começa a conversar, entender, vamos fazer uma pesquisa, vamos contratar um instituto, dinheiro, é grana. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer campo. Varejo, cara, varejo que tá no campo. Sai do escritório. Então vamos lá, pegamos o time de vendas, o time de produtos, o time de marketing, vamos fazer campo. Quem que é a nossa principal referência hoje quando a gente olha chocolate como loja? Concorrente, Copenhagen. É outro ticket de média, é outro consumidor. Mas é uma loja especializada em chocolate. Então o movimento, o comportamento, ele é similar. Vamos para Copenhague fazer um bench com eles. Na loja, tá na loja como cliente, consumidor, cliente oculto. Pede um café, conversa aqui, conversa ali, vamos entender um pouco de comportamento. Quem é? A gente tem que, no fundo, o que a gente quer? Entender com os vendedores da loja de Copenhague quem é o cliente que tá lá. O que ele busca? Perfeito. A gente isso sem pagar nada, time interno. Fizemos, passou 10, 15 dias, se reuniu. Resumo, o que a gente entendeu do consumidor da Copenhague? Ele entra procurando uma submarca. Ele entra procurando uma lajotinha, uma unha benta, uma língua de gato. Ele entra, um café, ele entra com essa procura. Né? E não é que ele entra na loja e fica olhando, o que eu vou comprar, meu Deus, e agora? Não, ele já entra com uma decisão. Eu vou comprar um presente, aí momentos, de produto. Sim. Vamos olhar para dentro de casa, né? Cacau Show. O que a gente, quando a gente fala de chocolate, o que a gente mais vende, né? Trufa. Cara, trufa é um produto que entrega custo-benefício. Você não come uma trufa e fala, nossa, que maravilhoso. Um deleite, né? Aquela coisa. É isso, entendeu? Tipo, e aí falou, tem sentido. Então a marca, ela não se posiciona nessa questão. Então vamos olhar para dentro de casa. O que a gente tem de produto que poderia resolver? Teu La Creme. Nossa, o La Creme. Eu falei, gente, a gente tem que tomar um cuidado de sair da bolha. Que a gente acha que o consumidor... Ele tá espelhado nas decisões dentro de um escritório de pessoas de outro repertório, de outra classe social, de outro nível de consumo. Aí sim vamos uma pesquisa com o consumidor. Então o que a gente fez? Fizemos uma pesquisa. Eram 10 grupos, 10 pessoas, classe social de AD. Né? Isso, a única coisa em comum era consumo de chocolate. Consumir chocolate no mínimo 3 vezes por semana. Perfeito. Certo? Beleza, era uma pesquisa cegas, ninguém sabia qual era a marca por trás. Legal. Primeiro passo, a pesquisa tinha 3 momentos. Primeiro momento, vocês vão classificar as marcas de chocolate entre marca premium, marca dia a dia e marca tipo deixa a desejar. Beleza? Cacau Show predominantemente marca dia a dia. Tá? Beleza, agora vocês vão experimentar um chocolate e vocês vão classificar esse chocolate. 99%
era o La Creme. 99% classificaram como premium. Porra, que legal. Agora vocês vão casar de qual marca é esse chocolate. Cara, eu lembro que teve uma pessoa que falou Cacau Show. O resto, Lindt, Milka, Copenhagen. Olha, O que a gente entendeu? Falou, cara, temos aqui a nossa mina de ouro, né? A mina dos olhos está aqui. Então, em cima disso, a gente, né, aí junto com a nossa agência, na época, Lilar, a gente fez toda uma concepção, né, artística, enfim, um jingle muito forte, que é a musiquinha do La Creme, que é super conhecida. Olivier Anquier, para simbolizar a questão da França, porque o La Creme ele é um nome muito puxado pro francês. Enfim, vamos pra TV aberta. Cara, a gente fez, só pra você ter ideia de números, resultados, tem 3 informações bem interessantes do La Creme. Ele vendia aí, antes da campanha, né, por loja, por dia, 2 tabletes. Né, o foco foi no tablete 100 gramas. Durante a campanha, é justo falar, porque eu falei, teve Globo, Flight, Sim. dinheiro, investimento. Mas depois de 3 meses que a gente entende que é um período de limpar essa questão da campanha, a gente estava vendendo mais de 30 tabletes. Caramba. Em 3 meses. Tá? Outro ponto interessante. La Creme não era só o tablete. Tem a trufa, você tem a vaquinha cremilda que é pro infantil, enfim. A caixa La Creme de presente. Todo o portfólio, todo o portfólio de La Creme ali, a família La Creme cresceu muito em vendas. E o terceiro ponto, em datas sazonais, o produto que mais girava, primeiro girava, ovo de Páscoa La Creme, que mais girava, panetone La Creme, que mais girava. Né? E em data sazonal, por exemplo, menores, né? Dia da secretária, dia do professor, dia da secretária, o La Creme ele despontava também vendo. Então, cara, a gente criou um monstro. Cara, Um monstro. legal Um esse monstro. case, bicho. Não, um monstro. Eu acho que pra mim esse case é um dos mais fortes do mercado, tá? Cara, Eu tenho muito orgulho de contar esse Que case. foda, cara. É muito foda. E aí, esse foi o acerto. Tá? E aí, a gente entendendo. Então, só pra resumir aqui. Então, o La Creme ele já existia, só que ele não era relevante pra companhia. Perfeito. Porque a companhia não enxergava que precisava trabalhar pro consumidor a questão de qualidade e inovação. Daí vocês foram lá escutar o consumidor, entenderam vocês em relação à concorrência Isso aí. e reposicionaram o Isso aí, produto. principalmente qualidade. Divulgar um produto. E um erro que eu falo muitas vezes, ô Luquinhas, e isso acontecia na própria Cacau Show, né? A gente fala assim, o produto não vendeu, mas a gente comunicou. Porque o cliente não é obrigado a adivinhar que vai ter esse produto lá. Então, pra mim, Total. você tem que botar numa balança. Não divulguei, como que você vai? Não vendeu? Não consegue que venda como? Você fez treinamento com o time de vendas? Você explicou a história do produto pro time de vendas? Você fez campanha? Você divulgou nas redes sociais? Você divulgou no CRM? Tudo isso é um composto de campanha. Né? A gente não fez nada disso. Tá? Aí você fala assim, então será que não vendeu porque a gente não divulgou? E o La Creme, ele vinha muito nessa seara. Ele tava lá na loja, era um público muito nichado que gostava dele, porque ou alguma pessoa curiosa provou e gostou, ou alguma loja ali, um vendedor explicou e vendeu. Mas não era uma coisa do DNA nosso fazer acontecer. Entendeu? Então a gente entendeu através da pesquisa que precisava como negócio chegar nisso e a gente foi pro La Creme. E o La Creme estourou. Cara, que puta case, cara. Esse case é foda. Puta Esse merda. case é foda. Animal, cara. E agora um insucesso. Tá, vamos lá. Insucesso, seguindo nessa tendência de trazer novidade e inovação, a Cacau Show tem um chocolate chamado La Nut. O La Nut é um chocolate com avelã. Então ele é tipo uma Nutella em tablete, tá? Então, tablete 100 gramas, família La Nut, tudo bonitinho, maravilhoso. O que a gente falou assim? Em time tá ganhando, não se mexe. Vamos fazer a mesma coisa em X La Creme. Mesma coisa. Uma brincadeira entre Oliveira e Thiago Lacerda. A gente trouxe o Thiago Lacerda para ser o garoto propaganda de La Nut, porque La Nut remetia mais à Itália, né? Na Vila, que a gente gravou o filme de La Creme, né? Do jingle, com um jingle, usando o mesmo jingle, mudando, adaptando. E a brincadeira ali, a sacada era que o Thiago Lacerda ele invadiu com o La Nut e a Vila do Oliveira Anquier, né? Beleza, o filme ficou bonito pra caramba, a campanha igual La Creme. E as vendas, elas não foram... Se foram 20% de La Creme, foi muito, tá? Olha. E aí você fala assim, caraca, mas o que aconteceu? E eu até usei esse case, né, case de insucesso, até pra uma consultoria que eu fiz pra uma marca de alimentos, de doce. Porque o que a gente entendeu depois? O que eu não tava indo. Aí chama, e outra coisa que eu falo do varejo: escutem os seus vendedores. O vendedor ele tem uma visão do cliente do dia a dia. Escutem. Total. E tem marca que eu trabalhei que o senhor fala pra mim: não, eles não sabem o que estão falando. Eu falei, pelo contrário, eles são os que mais sabem o que estão falando. Eles vivenciam o dia a dia com o cliente. Então, vamos entender o que aconteceu. O La Nut, por ser avelã, ele não é um chocolate de massa. O brasileiro, ele gosta do ao leite, ele gosta do doce. Tudo que você coloca como um adicional, ele já nicha. Você coloca uma castanha, já nichou. Você coloca uma uva passa, já nichou. Uma uva passa ainda mais, né? Você colocou uma avelã, já nichou.
Ou seja, a gente foi com uma expectativa de falar com a massa, só que o nosso produto não entregava a massa, porque quando fala avelã, não é todo mundo que. É a minoria quando a gente olha a massa de La Creme, entendeu? Então qual que foi o nosso erro? A gente vai achar que o mesmo produto funcionaria com a mesma estratégia, só que não. O La Creme é um chocolate ao leite e o Lanante é um chocolate com avelã. E o avelã, pro cliente, pro chocolover, ele é nicho. Não é todo mundo que gosta. Cara. Então a gente teve o brinco de insucesso. Óbvio que. E como era um produto novo, a gente não tinha uma linha de venda desse produto anteriormente. Mas assim, a expectativa não foi atendida. Perfeito, perfeito. Tentaram, digamos, replicar a fórmula, mas sem entender talvez a característica do produto, sem entender o público-alvo com tanta precisão que nem vocês fizeram pro La Creme. Perfeito. Cara, e teve uma outra da Cacau também que foi bem engraçada, que era uma campanha de Dia dos Pais. E a gente focou num chocolate intenso. Chocolate amargo. Chocolate intenso. Mas, assim, não teve nenhum embasamento, nenhum estudo que a gente chegou na conclusão de falou, cara, Dia dos Pais, o homem, né, que é pai, ele gosta do chocolate mais amargo. Isso não existiu. E, consequentemente, a campanha não vendeu, não performou bem. Sim. Mas depois, realmente, a gente foi olhar e falou, cara, mas por que o chocolate, a gente colocou o Bendito Cacau, que é a linha, né, de chocolate mais intenso da Cacau Show, como um produto hero pro pai? É uma realidade, a gente ouviu isso, a gente viu isso. Então, assim, isso, e olha que tem também mais uma empresa, né? Então você tem um acerto que você foi, você desceu, você investiu, e olha o resultado que você teve. E outras coisas que muitas vezes, por questão de até economizar, tá? Sim. Não vamos fazer pesquisa, gasta dinheiro, não sei o que lá. Só que olha os gaps que você acaba deixando. Né? Totalmente. Às vezes excesso de confiança. Totalmente. Aquela questão de tempo, mas não tem tempo pra fazer tudo isso, precisamos fazer logo, né? Tudo isso acaba impactando. Então, assim, cara, escuta o consumidor, escuta o cliente, sai dessa seara, eu sei. Tem outro que eu acho que é legal, da Cacau também. 6 anos, né? 6 anos. A gente, campanha de Páscoa, a Cacau Show, ela tem uma fórmula mágica, mudaram essa fórmula, mas a fórmula mágica era famoso em loja com uma piada. Então colocava lá o Lucas, que é famoso, celebridade, novela das 9, dentro da loja, fazendo uma piadinha, uma brincadeira com o time de vendas, com a vendedora, com o consultor, enfim. E aí, a agência trouxe para nós as campanhas. Né? Então a campanha é essa, tá. E como garoto propaganda, a gente trouxe 3 nomes. Eu sempre peço 3 opções, para ter esse poder de escolha. O primeiro nome é o Rodrigo Hilbert. Segundo nome é o Cauã Raymond e o terceiro nome é o Caio Castro, para ser o garoto propaganda da campanha. Aí apresentaram todo mundo, não sei o que lá. No final, o Alexandre virou e falou assim: gente, alguém tem algum ponto? Eu falei assim: eu tenho um ponto. Fala aí, grandão. Que eu chamo de grandão. Fala aí, Cauêzão, grandão. Falei, cara, o Rodrigo Hilbert, na minha visão, ele é um cara de TV fechada. Na época ele nem tinha o quadro em TV aberta. Ele tava na GNT, se não me engano. Ele é um cara de TV aberta, fechada. Ele é um cara que faz tudo com perfeição. Não existe imperfeição com ele. Ou seja, ele é um cara premium. Total. E a gente tá vendendo pra quem? Pra classe CD. Ele cria conexão com essa classe CD. O Alexandre falou, puta, cara, concordo com você. Não, aí todo mundo concordou. Mudamos pro Caio Castro. Tá? Mas, de novo, o erro e esse de a gente achar que a gente que tá dentro do negócio sabe tudo. Total, né? Cara. Tem que vestir esse chapeuzinho da humildade, né? Veste o chapéu da humildade, perfeito. Escuta. Total. Hoje você tem redes sociais que podem te fornecer pesquisa gratuitamente. Quantas marcas hoje que você vê que usam isso de maneira sábia? São poucas ainda. Entenderam o movimento do social, da comunidade. Total. Pergunta pra comunidade. Pessoal, se a gente tivesse um ator aqui, uma celebridade, quem que vocês queriam ver? Eles vão te responder de graça. Total. De graça. Você entendeu? E vai ser extremamente assertivo. Isso vai ser extremamente assertivo. Total. Aí a gente fazia, aí tem que tomar um cuidado. Manda pro franqueado uma pesquisa. Franqueado, muitas vezes, está no mesmo repertório que a gente. Vendedor, sim. Gerente, sim. Quem tá no dia a dia. Sim. Então, toma cuidado com isso. Conheça o seu cliente. Porque senão você vai gastar dinheiro e não vai acontecer. Perfeito. Cara, muito animal. E falando sobre cliente, Cauê, cara, se tu pudesse plantar uma única memória na mente de cada cliente, qual seria e por quê? Uma única memória? Cara, eu acho que seria a experiência com o meu produto. A experiência com a minha marca. A experiência com a tua marca. A experiência com a minha marca. Porque eu acho que a experiência marca. Sim. Né? Literalmente. Mas eu, como marca hoje, se eu pudesse deixar, né, alguma coisa dentro do meu cliente hoje, que passa nas nossas lojas hoje, consome a Kings,
é uma experiência, né, positiva, que a gente busca a excelência como marca, como relacionamento. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. E falando sobre essa questão de marca, né, Cauê? Quando a gente fala de marca, a gente fala muito de promessa de marca. Como que hoje a Kings, ela concretiza essa promessa de marca ali pro consumidor, sabe? Porque a gente tem a promessa, talvez muita gente que tá falando assim, cara, eu tenho que criar uma promessa de marca, eu tenho que ter por que eu existo, aquela coisa, mas às vezes desconecta na forma como entrega, né? Na experiência final. Como que hoje a Kings, ela consegue tangibilizar essa promessa? Cara, o que a gente faz na Kings é uma marca aí que tá no mercado já há bons anos, né? Mais de 20 anos praticamente. E é uma marca super consolidada, então óbvio que eu não cheguei para mudar nenhuma roda. Né? Inventar grandes coisas. O que a gente está fazendo, eu com a construção do time que a gente montou ali, é muito de exercitar isso que você está falando. Né? Quais são os valores, o porquê da marca, como que eu me posiciono, como que eu assino como marca. A nossa assinatura hoje é vista a sua essência. Né? Porque a gente quer ser a marca da essência das pessoas. Perfeito. E como que eu mostro isso para as pessoas? Aí eu tenho que trabalhar aquela questão de pilar. O que a minha marca é? Ela é cultura. Né? Então, cultura pra gente é uma coisa muito importante, principalmente a cultura do hip hop, a cultura do street, né? A cultura do rap. Eu tenho ali um pilar de música muito forte, muito atrelado, porque a Kings, do começo da Kings, ela se vinculou muito à música. Então, a Anitta usava Kings, a maioria dos grandes cantores, principalmente da cena, né, do funk, do rap, ali vestiram Kings. Ludmilla, no começo. Tá? Onde o mundo não era totalmente capitalista. Então, a música pra gente é muito forte. Moda. Obviamente, tem total sentido pra gente. Então é por isso que a Kings vem fazendo um movimento hoje de vestuário de marca própria. Né? Então eu vendo Adidas, Nike, Vans, Puma, Converse, todas essas grandes marcas. Mas eu tô crescendo o meu share e meu objetivo é crescer marca Kings, confecção própria. Porque traz a nossa identidade, que é a nossa identidade de contar história. Né? Então dentro do nosso DNA hoje a gente tem isso. E o que a gente procura muito na nossa comunicação hoje, ô Luquinhas, é isso que eu tô falando. Cara, contar essas histórias, contar os porquês. Então tem uma influenciadora hoje que ela conta a história das marcas. Perfeito. Ela conta por que vai ter. Então essa semana vai ter o... Como é o nome? O Air Max Day. O que é o Air Max Day? Então vai contar a história. Então isso tudo pro nosso cliente, no final ele olhar e falar, putz, cara, a Kings é uma marca, não só que eu consumo o produto final, vou lá, compro porque eu achei um tênis bonito. E tem esse movimento, tá tudo certo. Que aí eu preciso ter loja abastecida, com diversidade, para atender isso com os clientes. Mas eu quero que quem tem contato com a minha marca entenda que a Kings é uma marca tipo de streetwear. É uma marca de democratizar o streetwear, uma marca que traz ali história, que tem qualidade, que a gente saiba contar, né, o porquê de cada movimento. Né, e como esse movimento acontece. Perfeito. Então a gente aterriza muito isso. Isso é a nossa raiz. Então hoje, quando a gente fala, por exemplo, tipo, fechar alguma coisa, cara, tá enquadrado dentro disso? Puta, não tá. Então a gente não vai fazer. Não vamos perder a personalidade da marca. A não ser que seja uma oportunidade assim, gigantesca, uma coisa diferente. Mas assim, a gente tem que manter a nossa essência. O que a gente vê é muita marca aí no meio do caminho, acabando perdendo, né, a sua essência. Cara, esse lance dos pilares da marca. Eu vou tomando nota e vou aprendendo, né, cara? Tô falando com um cara aqui, eu vou tomando nota e aprendendo. É muito importante tu dizer não. Saber dizer não. Perfeito. Porque se tu quer fazer tudo, e daí tu sai da essência da tua marca, sai dos pilares e tu perde o foco. Perfeito. Né? Muito bom. Cauêzão, cara, estamos chegando quase no final, cara. Já? Já, cara? Não é possível. Tu tá maluco, cara? Não é possível. Se tivesse uma plateia aqui, você seria que nem Jô Soares, né? Tu tá maluco, cara. Tá maluco. Ô, Cauêzão, cara, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu tô pensando qual que eu poderia fazer aqui pra ti. Até indo mais numa pegada mais pessoal tua, sabia? Cara... Manda braba. Qual que é o melhor conselho que tu já recebeu que tu aplica até hoje? Caraca, cara, essa pergunta é boa, hein, meu? Você caprichou, hein, Lucas? O melhor conselho que eu recebi... Cara, teve um momento na minha carreira que eu me separei. O relacionamento estava na Cacau Show, pra variar. Era um relacionamento de 10 anos, né? Então dos 17 aos 27... E eu me separei cara, eu era uma pessoa que eu sempre, assim, sempre gostei de trabalhar, sempre fui muito determinado. Não me acho uma pessoa criativa, mas eu acho que a minha disciplina cumpre o papel da criatividade, né? Então eu era uma pessoa que, assim, como profissional, eu sempre entreguei o meu melhor, fiz o meu melhor, mas eu não tinha uma visão do que eu tinha que fazer para ser diferente. Nem melhor nem pior, diferente, né? Não tinha essa visão. E aí o que aconteceu na minha vida pessoal, cara? Eu me separei.
E eu fui pra uma vida, pensa assim, dos 17 aos 27, praticamente vida de solteiro não rolou. Foi aproveitar a vida. E aí, cara, o meu dia a dia, minha cabeça era qualquer festa do final de semana, qualquer balada. Era essa a minha cabeça. E com isso, meu trabalho aconteceu o quê? Ficou em segundo plano. Sim. Não caiu, porque, de novo, eu sou uma pessoa muito... Ficou ali. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, sou muito disciplinado. Perfeito. Né? Então, eu não deixei de entregar nada. Perfeito. Mas será que eu estava entregando a melhor qualidade que eu poderia entregar? É um ponto. E aí chegou um certo momento que eu tive uma gestora que ela virou pra mim e falou assim, Cauê, você entende o seu momento? E a gente trocava muito, assim, era uma troca bem legal, né? A gente tinha uma amizade por fora, assim, que era engraçada, a gente dava muita risada junto. Eu falei, meu, você tá numa vida louca. E ela falou meio que num teor assim, brincando, sabe? Tipo, você tá numa vida louca, aí, curtindo a sua vida, parece uma criança a primeira vez na Disney, né? Com essa questão de, enfim, de mundo da noite. Mas o que você quer pro seu mundo? O que você quer pro seu lado profissional? Onde você quer chegar? O que você almeja chegar? E eu falava, cara, eu quero ganhar meu dinheiro pra gastar na noite. Minha cabeça era essa. Entendeu? E tudo que eu ganhava, eu gastava. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Não guardava dinheiro. Falei, gastar, guardar dinheiro pra quê? Mano? Eu quero gastar, quero fechar o combo. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Né? E, gente, de novo, isso aqui não é o pensamento atual do Cauê, pelo amor de Deus. Hein? Esse é o Cauê do passado. Cauê do passado. E aí, quando ela falou isso pra mim, Luquinhas, um dia à noite eu tava deitado assim, eu comecei a refletir. Falei, cara, mas é verdade. Onde eu quero chegar? Pô, eu quero ser, né, pai de família. Eu quero ser um cara bem sucedido. Quero ser um cara referência no que eu faço. O que eu preciso fazer pra chegar lá? Né? E uma coisa acaba puxando a outra. Né? E tudo com o quê? Com trabalho. Pô, eu sou um cara que gosta de trabalhar. Nunca tive problema de trabalhar. Nunca faltei no meu trabalho porque, inventei uma coisa. Cara, eu sempre tive esse tesão, sabe? Cara, né? E esse toque, né? O que você quer pra sua vida? Cara, eu quero ser diferente. E aí eu entendi. O que eu preciso fazer pra ser diferente? Eu preciso ir além. Eu preciso ajudar pessoas que talvez, áreas aqui dentro da empresa, que não saibam que o marketing precisa ser ajudado. Eu preciso ser proativo. Eu preciso ser receptivo. Eu preciso fazer tudo isso. Né? Eu preciso me formar, preciso crescer, preciso trazer provocação, preciso fazer coisas diferentes, de maneira diferente. Então isso começou a mexer muito comigo. E eu comecei a me cobrar muito, que foi aí quando eu comecei a me posicionar também de LinkedIn. Perfeito. Porque eu entendi o quê? Eu falei, cara, o LinkedIn é uma maneira que eu tenho de trazer o meu trabalho, o que eu faço, para trazer audiência. Né? E... Cara, Instagram é um mundo da Alice, é um mundo que as pessoas querem postar foto bonita, sempre bem. Cara, ele não é a realidade, né? Então eu quero focar no LinkedIn. Então, cara, esse movimento pra mim foi um movimento muito importante pro causa profissional de hoje. Que chegou um certo momento que eu entendi. Eu falei, cara, eu quero ser diferente, quero chegar aqui e ali. E pra fazer isso, cara, à noite ela vai ficar de lado, cara. Total. Vai ficar de lado. Eu vou ter que focar e tá bem preparado, fazer reunião estratégica, por exemplo, conselho administrativo bem preparado. Né? Então, tipo, essa é a minha cabeça. E é isso que eu queria chegar. Que aí eu cheguei, que foi quando a Cacau Show não tinha um diretor de marketing, eu era o head de marketing da marca e não tinha. Então eu respondia direto para o Ale Costa e para um outro diretor de supply a questão financeira da área. E um dia o Alexandre me chamou e a Cacau Show tinha um conselho administrativo com Walter Longo, com Marcos Grasso, que foi mondelista por muitos anos, CEO, Plínio, um board assim forte. Punk. O Alexandre me chamou e falou assim, Cauê, o conselho tá me enchendo o saco, a gente não tem um diretor de marketing. E eu preciso que eles entendam o que o marketing está fazendo, que a gente está fazendo as coisas com um propósito aqui. Porque marketing é isso. As pessoas, muitas vezes, as outras áreas, e tem um porquê disso, não entendem. Eu falei, cara, eu preciso que você faça uma apresentação de marketing pro conselho. Eu falei, cara, na hora eu falei, pô, cheguei onde eu queria e ao mesmo tempo, fudeu. E agora? Sim. No final deu tudo certo, a apresentação foi um sucesso, enfim. Que mas legal. Esse pra mim foi um conselho que moldou a minha vida. Cara, muito profissional. Bom. Tem uma frase muito boa, né? Que as nossas atitudes elas têm que ser compatíveis com as nossas ambições. Né? Perfeito. Então, de fato, cara, se você tem clareza onde é que você quer chegar, você tem que ter clareza do que você está fazendo para alcançar esse objetivo. Senão você é só um sonhador, uma pessoa que quer muitas coisas e não realiza nada, né? É isso. E muitas pessoas querem o sucesso, mas não querem trabalhar para o sucesso. Exatamente. E aí, como que faz? Quer o tanquinho, mas não quer fazer a dieta. Então. Mas daí é complicado. É complicado. Não tem faz. Como. Não tem como. Eu até brinco que sem esforço, talvez o prestígio do resultado não é o mesmo. Total. Entendeu? Tipo, por exemplo, ganha na loteria. Vou ficar feliz pra caramba. Óbvio, quem não vai ficar? Né? Vou realizar vários sonhos, fazer o que eu quiser, mas, cara, será que você vai dar tanta significância como você construir? E às vezes você não precisa ser milionário. Você pode ser só um cara bem de vida ali,
Entendeu? Pagar as contas. Que eu até falei isso pra um senhor uma vez, e ele até me deu uma bronca. Falou, não, você tem que almejar ser milionário, não sei o que. Eu falei, cara, mas é que pra mim, ser milionário é uma coisa assim, muito alta, muito grande. E beleza, você tem que pensar grande. Mas pra mim, não precisa chegar nisso pra poder ser feliz. Óbvio que você chegar nisso, você ser feliz, mas você entender a cabeça? Sim, sim. Entendeu? Que se você ficar mirando uma coisa muito assim, estratosférica, cara, talvez você se frustre. Né? Então, por isso que é importante você entender os passos. Pô, cheguei aqui, qual que é o meu próximo passo? Agora é aqui. Ali você vai caminhando, cara. Perfeito. É isso. Cara, animal. Cauêzão, antes de eu te fazer a última pergunta, se alguém quiser se conectar contigo, cara, por onde eles te encontram? Boa, garoto. Eu tenho 3 canais oficiais hoje, né? Boa. Então eu tenho meu LinkedIn, que é o meu xodó, então o Cauê Sanches, tá no LinkedIn. Boa. Eu tenho um Instagram, finalmente eu fiz ali, no final do ano passado, com muita assistência da minha esposa, né? Que eu tinha que me posicionar no Instagram, então Cauê Sanches MKT. E eu tenho um TikTok também, então virou um TikToker. Mas virou um TikToker? Não, é pra conteúdo, né? Tá certo, conteúdo tá que eu digo falado. Não espera que eu entre lá ver o Cauê dançando. Tá bom. Ainda não. Mas eu também Cauê Sanches MKT. Muito bom. E a gente vai colocar na descrição do episódio aqui também. Boa. Pra vocês conectarem com o Cauêzão. Cauê, e agora, cara, essa última pergunta tem tudo a ver com a Harmo também. Boa. Cara, se tua história, né, tua história de vida fosse um review no Google, olá. Qual seria o título e a nota? A minha história profissional até aqui, uma nota e um review no Google. Qual que seria a nota que tu daria de 1 a 5 estrelas e o título? Cara, eu colocaria que foi uma história de muitos desafios, né? E acho que toda a trajetória tem ali percalços, né? Tipo, momentos que você acha que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir. Então, acho que o meu review seria uma história de desafios, né? E minha nota da minha trajetória até hoje, eu colocaria uma nota 7,5. 7,5? 7,5. De 1 a 10? De 1 a 10, 7,5. Boa. 7,5 porque eu acho que tem coisas ali que passaram e eu não consegui abraçar da melhor maneira possível, fazer da melhor maneira possível. E é o que eu te falo, eu me cobro muito. Né? Então, pra mim, 7,5 é uma nota que eu acho que... Boa nota. Com certeza. E inclusive, cara, aqui no Brasil, inclusive, quando a gente fala de nota, né? A gente tem uma relação com nota muito diferente dos outros países. Isso daria um podcast, inclusive. Legal. Não sabia disso. O brasileiro, ele infla mais as notas. Ah, é? Muito mais. Juro por Deus. Se tu vai pros nossos irmãos argentinos aqui, cara, eles são muito mais exigentes, né? Entendi. Se tu vai pro Japão, cara... É muito difícil. Eles são muito mais exigentes. A cultura é diferente, né? Muito mais. Caizão, cara, obrigado. Eu que agradeço. Cara, foi demais o papo. Sempre à disposição de vocês. Aprendi demais. Como sempre, cara, tu tem uma energia única. Tu é um cara que tem uma visão incrível do mundo e do marketing e de cliente. Legal que a gente conseguiu conectar um marketing com um cliente, né? Deixou muito claro, cara, bicho, a melhor campanha que eu fiz foi quando eu escutei melhor os meus clientes. Perfeito. É isso aí. Esse é o aprendizado. Esse é o aprendizado. Então, você, meu querido que acompanha, obrigado por ficar até aqui. Se você quiser fazer alguma sugestão de um convidado, de alguma temática, acompanhar os cortes depois desse episódio nas redes sociais, segue harmo.me no Instagram, segue Harmo no LinkedIn. Pode mandar um alô ali no LinkedIn também, Lucas Hansel, tanto no LinkedIn como no Instagram. Fechou, meus queridos? Muito obrigado. Até o próximo episódio.